Esta matéria faz parte de uma série com a mesma temática. O que você lerá a seguir são creepypastas, ou seja, lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas como um conto de terror, mas e se forem reais? História de hoje. As bonecas sexuais humanas são geralmente crianças entre 8 a 10 anos, compradas de famílias miseráveis em países onde a pobreza extrema atinge a maioria da população. Por centenas de dólares, essas crianças são adquiridas pelos dollsmakers. Nenhum órgão governamental conseguiu localizar a origem dos dollsmakers, será que não? Talvez sejam pessoas tão poderosas que o governo encobre e protege. É totalmente possível, tudo é possível quando se trata da mente doentia do ser humano. As informações são escassas e todas as transações monetárias são via bitcoins, tudo muito sigiloso, não deixando qualquer rastro. Sabe-se porém que não são um ou dois grupos e sim, dezenas deles oferecendo o serviço na Deep Web. Em seguida, acredita-se que são levadas a centros cirúrgicos clandestinos e transformadas em bonecas vivas que não apresentem resistência às perversões sexuais dos seus donos. Seus membros, braços e pernas, são amputados e substituídos por próteses de silicone. As cordas vocais são retiradas e os dentes arrancados e trocados por próteses de borracha. Todo o procedimento dura de 2 a 3 semanas e só é iniciado após a boneca ter sido encomendada. O preço varia entre $40 mil a $700 mil, dependendo das exigências feitas. A boneca ainda viria com uma espécie de manual de instruções, dizendo como alimentá-la e realizar as demais necessidades básicas humanas para a sobrevivência, já que dependeria do dono para tudo a partir daí. A estimativa de vida seria reduzida a 1 ano após o início dos procedimentos cirúrgicos. O caso que ficou famoso na surface das bonecas sexuais foi o da Lolita Slave Toys. Um membro anônimo do 4chan, que se auto-intitulava Hacker, publicou no fórum o print screen, o endereço da Onion e a forma de entrar nele. O site era apenas uma imagem, com um texto explicando o que era e como adquirir a sua boneca. Com o aumento significativo do número de visitas, o dollsmaker chamado de Pussy Monster, provavelmente notou que foi descoberto e limpou tudo que era rastro antes que qualquer detetive virtual chegasse ao seu paradeiro. Outros dollsmakers já foram descobertos por hackers. Aparentemente, todos eles escaparam. Traduzimos o texto para vocês. Estão prontos? Lá vai. Bom, crio brinquedos escravos Lolita. No caso você esteja se perguntando o que eu quero dizer, é muito simples. Eu transformo jovens em brinquedos sexuais gerenciáveis. É isso aí. As meninas não podem ir embora, não pode resistir, não pode dizer nada, pois eles estão lá apenas para sua diversão, sádico. Curioso. Eu sou um cirurgião. Vou até esses países na periferia do leste da Europa. Uma sociedade muito dura ainda, a pobreza é enorme, e se você não tiver dinheiro e conexões, você está ferrado. E desnecessário dizer que, eu tenho os dois. Nós também temos meninas bonitas aqui, os países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Felizmente, para mim, algumas dessas meninas não têm pais ou parentes mais e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não diria que vivam, é incrível o que você encontra lá. Algumas meninas muito jovens têm sorte de ser adotadas, mas com 8 ou 9 anos de idade elas são muito velhas. Algumas das meninas mais bonitas são vendidas para a prostituição. Você poderia considerar isso de sorte também para elas, em vez de lentamente desaparecendo na sujeira e pobreza. E algumas meninas eu compro. Eu geralmente escolho as garotas atraentes com cerca de 9 ou 10 anos, antes do início da puberdade. O orfanato é muito cooperativo, eles estão felizes que eles têm uma boca a menos para alimentar, um novo lugar para preencher. Eles também aceitam de bom grado minhas doações para as meninas. Eles nunca perguntam e eu nunca iriam falar sobre o que acontece. Eles sabem que sou cirurgião, provavelmente acham que eu fazer algumas experiências com as meninas ou cortar e vender os seus órgãos. Mas não, eu encontrei um negócio muito mais rentável. Transformo as meninas em brinquedos sexuais. Você pode encomendar um brinquedo escravo Lolita, se quiser.
Eles não são baratos, eu cobro entre 30,000 e 40,000 dólares por um brinquedo. Isto é, sem custos de envio. Mas você terá uma Lolita Sextoy escrava que lhe dará satisfação por anos. Ela é como uma boneca, mas ela é uma boneca viva. Deixe-me dizer-lhe como eu transformo uma menina órfã em uma boneca viva. Quando eu encontro uma menina nova, adequada, peço ao orfanato para entregá-la em minha casa. Ela chega nua, amarrada e de olhos vendados. Depois de uma breve inspeção e uma rápida verificação médica, levo-a para minha clínica especial em minha casa. Primeiro, vou limpá-la muito bem. Essas meninas realmente cheiram mal e são imundas. Elas tomam um banho e quando ela está finalmente limpa, eu coloco-a em uma cama de hospital e dou-lhe uma injeção que irá fazê-la dormir. Vou criar uma nova identidade e dar-lhe um novo nome. Não sei os nomes das meninas reais, só sei sua idade. Isso é tudo que eu preciso saber. No orfanato, elas têm todos os seus dados destruídos. Ela nunca existiu. A partir desse momento só existirão como um brinquedo. Tenho algumas escravas Lolita para mim mesmo. Dasha, que tem 11 anos e está apenas na fase final de sua transformação. Tânia, que hoje é de 12 anos, 2 anos desde que foi criada. E Luda, que é de 14 anos e 4 meses de gravidez. Na manhã seguinte, é o dia em grande operação. A menina ainda estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Eu a coloco mesa de operação e administro anestésicos para a operação acontecer. Então, se você está se perguntando como meu Toy Slave não vai resistir. É muito simples. Eu faço amputação de suas pernas e os braços. Eu vou amputar os braços bem acima cotovelos e as pernas bem acima dos joelhos. Fácil, não é? Essa garota nunca vai ficar longe de você. Para uma menina esta é uma operação muito pesada e é provavelmente o passo mais importante no processo de transformação. Mas a maioria das vezes elas sobrevivem. Agora, eu não estou apenas deixando as meninas com tocos de seus braços e pernas. Vou anexar uma barra de metal 5 centímetros muito firmemente ao osso em seus braços e pernas antes de costurar as feridas. A outra extremidade da barra de metal tem uma rosca de parafuso, onde é possível anexar um O-ring, também conhecido como junta tórica. Quando ela estiver pronta, você facilmente coloca uma corrente ou cadeado para qualquer objeto que você gosta. As minhas Tânia e Luda normalmente têm um cadeado atrás das costas ligando a ambos os O-rings sobre os tocos de seus braços. Ele vai manter seus braços bem perto de seu corpo. No começo tem que cuidar das feridas nos tocos para evitar infecções. Uma vez que a ferida está curada completamente, vou colocar uma capa de silicone sobre o coto. A parte externa da tampa é coberta com veludo branco e isso realmente parece muito doce, apesar de cruel, e não O-rings no final do que resta de seus braços e pernas. Depois de alguns meses, quando as pernas e os braços se recuperaram totalmente, você pode colocar pressão um pouco mais sobre os O-rings. Eu comecei há 1 ano atrás para pendurar Tânia e Luda em seus braços e pernas do teto. É uma forma interessante de decoração em seu quarto, ter uma Lolita nua pendurado em seu teto. E é muito bom para usar sua vagina ou boca quando ela está pendurada assim. Mas antes é um longo caminho a percorrer. A operação ainda não está pronta com a amputação dos braços e as pernas. Em seguida eu também corto suas cordas vocais, por isso ela não pode mais falar ou fazer ruídos, e retiro os dentes de sua boca. Depois de ter removido todos os seus dentes, eu implanto uma camada de silicone em suas mandíbulas. Ela ainda será capaz de chupar seu pênis, mas não poderá mordê-lo. Agora, é realmente muito bom, quando ela tenta morder, a camada superior macia em sua boca lhe dá uma espécie de massagem. O implante de silicone é, contudo, absolutamente necessário, senão, ficaria desdentada. Isto mantém sua boa aparência. Para continuar a manter a boca em boa forma, ela vai usar uma mordaça de bola a maior parte do tempo. Isso soa um pouco antiquado, porque eu corto suas cordas vocais e ela não pode falar de qualquer maneira, mas isso é apenas por causa da estética. Uma menina amordaçada simplesmente parece ser bom e além de alimentar, beber e transar, ela não precisa mais de sua boca.
Uma vez que a operação está pronta, dou-lhe 1 ou 2 semanas para se recuperar e deixar a ferida cicatrizar. Em seguida, seu treinamento começa. Ela não é mais uma garota comum, mas tornou-se um brinquedo. Há um monte de coisas que ela tem de aprender. Já que ela não tem mais seus dentes, ela não pode comer. Mas tem que ser alimentada como um bebê. Na verdade, eu alimento-a 1 vez por dia com uma mamadeira e fórmula infantil, pois contém todos os minerais e vitaminas. Eu não lhe dou mais, porque não quero que ela engorde. Você tem que ter cuidado com isso. Ela começa a beber uma mamadeira com água, chá ou limonada 3 ou 4 vezes por dia, de modo que ela recebe pelo menos 2 litros de líquido por dia. Isso é suficiente para mantê-la saudável. No início vou colocar a garrafa em sua boca, mas logo vou apenas colocar a garrafa ao lado dela, então ela mesma tem que colocá-la na boca. É preciso alguma prática para conseguir colocar a garrafa na boca, já que ele não tem braços, mas eventualmente ele vai beber. É preciso alguma prática para colocar a garrafa na própria boca sem ter as mãos, mas ela consegue pegar uma garrafa com a boca. Uma vez que ela aprende o troque vendo-a antes que ela recebe a garrafa, antes de seu treinamento terminar, ela deve ser capaz de encontrar a garrafa e beber sem ser capaz de ver. A comida e bebida são retornáveis, então você tem que colocá-la no banheiro algumas vezes por dia. Como ela não pode se mover, você tem que levá-la ao banheiro e trazê-la. Quando eu estou fora para o negócio, normalmente eu colocar um cateter no seu trato urinário. Desde que ela não come muito, ela não faz muita merda. Embora ela não possa mais falar, eu ainda posso me comunicar com ela para lhe ensinar algumas coisas elementares. Eu a ensino a dar um boquete bom, a desfrutar do sexo, quando seu clitóris e lábios vaginais são estimuladas com um vibrador. Também ensino a ela o que significa ser um escravo. Chicoteio sua vagina todos os dias, principalmente em combinação com o uso de um vibrador, de modo que ela, em algum ponto já não será capaz de discriminar entre dor e prazer. Vou colocar grampos e pinos em seus mamilos e lábios, esticar seus lábios. Vou intensificar seu treinamento quando eu tratar sua vagina com agulhas. Sua vagina será tratada com cera quente, seu clitóris será torturado com agulhas, sua vagina será eletrocutada e depois costurada. Qualquer possível forma de tortura que ela terá que suportar antes que ela chegue ao estágio seguinte de sua transformação. Nesta fase cuido para que ela veja e perceba como eu a torturo. Eu tenho uma câmera funcionando a maior parte do tempo, e ela terá que ver a própria tortura, além de mais alguns filmes realmente torturantes hardcore, pelo menos 1 hora por dia. Em tempo que ela não é apenas uma escrava fisicamente, mas também mentalmente se tornou um escravo. Sua mente já não resiste, ela tornou-se totalmente submissa. Então eu vou fazer a última modificação para torná-la um brinquedo escravo. Ela já está imobilizada e incapaz de comunicar-se, pois não é capaz de falar. Até agora ela ainda era capaz de ver e ouvir, ela não estava completamente sensório-privada. A toy verdadeira escrava não pode mais se mover, falar, ver ou ouvir, mas apenas sentir. Antes de privá-la de seus últimos sentidos vou dar-lhe um leve anestésico. Então eu coloco fones em seus ouvidos e coloco por várias horas ruídos extremamente altos nos fones de ouvido. Isso será suficiente para danificar sua audição para o bem. Ela não vai ser capaz de ouvir mais. Como toque final trato os olhos com um laser. Ela não vai ser completamente cega. Minhas Tânia e Luda ainda reagem a luzes fortes, e eu acho que eles ainda podem ver algumas sombras tênues, mas não pode reconhecer mais nada e elas são quase surdas. No entanto eu vendo-lhes a maior parte do tempo, mas isso é porque eu gosto de garotas de olhos vendados. Elas são completamente entorpecidas, eles nem sequer fazem barulho quando eu torturo-as. Eu só posso ver a partir das reações de seu corpo, o aumento da velocidade de respiração, e a expressão em seu rosto. Ela está sofrendo, sentindo dor. Quando ela se recuperar desta fase, estará transformada em um brinquedo indefeso e pronto para a venda. Elas são muito fáceis de manter. Um pouco de comida, só precisa de um pouco de cuidado, limpeza diária. Elas são imobilizadas, você pode anexá-los a qualquer objeto, e até mesmo fazer decoração com elas.
Eles não podem falar, ouvir ou ver, eles são completamente sensório-privadas. Os brinquedos escravos que estão à venda são ainda virgem e entrando na puberdade. No entanto, elas são bem treinadas para sexo oral, são torturadas e abusadas pesadamente. Elas podem ficar grávida, então anticoncepção é aconselhável, a não ser que você goste de ter um brinquedo escravo grávida. Apenas deixe-me saber se você quer encomendar uma. Se você gostou de nossa história de hoje, curta nosso canal. Até a próxima.